Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na leitura e comentários da obra Os Mensageiros e começamos hoje com o prefácio de Emmanuel. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, mentores, anjos de guarda, amigos espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão. Razão, nós trazemos aqui do dicionário, é a capacidade de resolver alguma coisa através do raciocínio, da inteligência. Aptidão para raciocinar, para compreender, para julgar, todo indivíduo é dotado ou faz uso da razão. Então, o cérebro é o aparelho da razão, e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos. Não é um salto, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ou seja, não é porque a pessoa desencarnou que ela já evoluiu. Não, é como essa imagem aqui. Ele simplesmente atravessou uma porta. Ele continua tendo os mesmos gostos, os mesmos vícios, as mesmas rotinas. Ele continua tendo igualzinho. Ele não evolui por desencarnar. Ninguém pode trair as leis evolutivas. E aí Emmanuel faz uma analogia para que a gente possa entender isso. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, foi morar num palácio com pessoas, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos que ficaram na cidade, na floresta, aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar, ante o senso dos semelhantes. Ele daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão, que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória, porque isso exigiria raciocínio, o uso da razão. Mas todas as outras questões são iguais. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, enobrecida do sentimento purificado da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão.
Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das de que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. Aqui ele está dizendo que nós, ao lermos esse livro, nós vamos duvidar, nós vamos estranhar. Como assim? Mas capaz que acontece isso? E Emmanuel já está dizendo aqui, não se justifica a estranheza. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, achar que as coisas são assim, rapidinhas, fáceis de resolver, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Uma coisa que a gente costuma falar sem raciocinar. Não, Deus está protegendo, vai dar tudo certo porque Deus está no comando. Mas a gente fala isso no sentido de que os outros vão trabalhar para as coisas melhorarem, não a gente. A gente pode também pensar nesse sentido, que pode ser nesse sentido também essa provocação aqui. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução. Não é porque eu vou desencarnar que eu vou saltar. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, desencarnei, virei uma pessoa evoluída. Não, não é salto do desequilíbrio. É passo da evolução, simplesmente. É um atravessar de porta, como a gente viu. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Aqui também a gente pode interpretar da seguinte forma: não é porque o macaco está morando com as pessoas que ele chegou ao nível de entendimento das pessoas. Ele pode aprender a se vestir, a se alimentar, até como a gente aprende com os nossos bichinhos de estimação, cachorro, gato. Às vezes a gente pensa assim, bah, só falta falar, porque eles vão pegando o nosso jeito e vão nos acompanhando. Podemos aqui também comparar assim. Não é porque o macaco está convivendo com a pessoa que tem o entendimento da pessoa. Não é também porque ele não tem a razão, mas é porque não precisa dos passos para evoluir. E isso é lento, é um passinho de cada vez. E aqui também, num outro vídeo, trouxeram um exemplo de quando Jesus estava conversando com Nicodemos, em que Jesus dizia que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Nicodemos era uma pessoa, Jesus era uma pessoa, e mesmo assim Nicodemos não estava entendendo, não estava raciocinando, não estava usando a sua razão. Não tinha o entendimento que Jesus tinha. E aí Jesus pergunta para ele: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, já era para ele entender pela fala de Jesus. Também é um outro exemplo para a gente poder entender melhor essa parte aqui que Emmanuel está nos trazendo. Por mais que a gente conviva com os espíritos superiores, André Luiz lá em nosso lar, não é porque ele está lá que ele está no mesmo nível de entendimento do ministro, das pessoas que estão lá há mais tempo trabalhando. Naturalmente, o grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Pode ser uma caminhada lenta? Pode, mas vai caminhar para a luz imortal.
No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo. Nós temos a oportunidade de trabalhar agora, nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Não estamos aqui só para estudar, só para pesquisar. Estamos aqui para trabalhar, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais do que isso, revela a oficina de renovação. Oficina é trabalhando, onde cada consciência de aprendiz deve procurar a sua justa integração com a vida mais alta. Pelo esforço interior, a gente precisa deixar a preguiça de lado, precisa deixar os sentimentos inferiores de lado e trabalhar e procurar auxiliar o máximo que a gente puder. Pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Afinal, fora da caridade não há salvação. Caridade é trabalho. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. É só fazendo bem ao outro desinteressadamente que vem essa alegria, vem esse alimento para o nosso espírito. A gente não fica com aquela sensação de vazio quando a gente faz uma caridade. O espírita que não se preocupa com a renovação íntima ainda não compreendeu a essência do espiritismo. E aí Chico Xavier: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. A gente quer trabalhar, vai ter concurso divino para nos ajudar. Vai ter muitos amigos espirituais para nos ajudar, para nos intuir, para nos dar suporte. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, que a gente vai conhecer dentro do livro, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, não é fácil ser um mentor, não é fácil ser um anjo da guarda, não é fácil. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, não é uma coisa que, só um pouquinho que eu vou lá buscar ajuda, pá, pum, e tá feito. Não é assim. Enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que, para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável fazer o trabalho nosso, que é só nosso que a gente pode fazer, que é lavar o vaso do coração para receber a água viva. Abandonar envoltórios inferiores, abandonar inveja, vaidade, egoísmo, orgulho, apego e tantos outros sentimentos inferiores, para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem. Junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço, dos que se consagram às atividades nobres da fé. Uma semana distribuída em 50 capítulos que a gente vai ver. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração,
Se a gente não aguenta mais sofrer, não sente aquele vazio dentro de nós, uma coisa assim que a gente não sabe explicar é a animalidade que está nos cansando. Lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito. Sempre vai ter coisas para a gente descobrir, sempre vai ter coisas para a gente transformar em nós mesmos. Tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso das fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações. Vai ser sofrido quando vêm as provações, quando vêm os desafios? Vai. Mas é aí que a gente vai ter a oportunidade de levantar o pé e não tropeçar na pedra, não cair com a pedra no caminho, e sim fazer a força de levantar a perna e passar pela pedra. E aí a gente vai lá bem feliz fazer o nosso inventário das nossas próprias realizações. E te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, 26 de fevereiro de 1944. E uma curiosidade, nosso lar foi escrito também no mesmo ano, logo após Os Mensageiros. E ainda nesse ano, Chico Xavier psicografou mais 2 livros. Então é isso. Esse é o prefácio que já está nos chamando para o trabalho. E fica aí o convite para que todos nós possamos fazer de cada minuto, de cada oportunidade que a gente tiver tempo, que a gente pode fazer uma prece para a nossa família, para o nosso planeta, para as pessoas necessitadas, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo possível que a gente tiver. Esse é o convite de Emmanuel para todos nós. Até o primeiro capítulo. Fiquem com Deus, paz e luz.